Boa tarde a todos, meu nome é Felipe, estamos reunidos para mais uma aula de filosofia. Hoje o tema da aula é filosofia contemporânea. Vamos lá. Então, como que eu começo essa aula de filosofia contemporânea, né? A gente viu no curso que o nosso curso de filosofia ele foi dividido em 4 partes. Né? No começo era filosofia antiga, né? Ou também conhecida como filosofia clássica. Depois a gente passou pela filosofia medieval. Depois a gente teve na última aula a filosofia moderna, né? Com foco no René Descartes. E agora a gente chega na filosofia contemporânea, completando esse quadripartite do tempo, né? E como que a gente chega no mundo contemporâneo? Primeiro perguntando o que é o contemporâneo, né? Sempre a gente foi perguntando o que era os tempos, né? O que é o antigo. O antigo é considerado o clássico, a referência, né? O que era o medieval? O medieval é aquele período que está no meio, entre a modernidade e a antiguidade. O que é o moderno, que a gente trabalhou com Descartes? Então, o moderno é o novo, né? Aquilo que se opõe ao médio, que resgata os valores dos clássicos. E agora, nessa aula, a gente chega no que é o contemporâneo. Então, o que é esse mundo contemporâneo? E para depois entender o que é essa filosofia contemporânea. Então, primeiro momento, o que é? É pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Industrial, gente. Pensar que o mundo mudou depois dessas duas grandes revoluções. Revolução Francesa, a ideia do rei ser degolado, né, dele perder aquele brilhantismo, dele perder aquele status de ser escolhido por Deus, daquela nobreza, todo esse imaginário do antigo regime ter ruído, transformou o mundo completamente, né, transformou as formas políticas. E a Revolução Industrial, que é justamente a ideia dos nossos consumos, né, da nossa vida. Então, relembrando aulas anteriores, faça o exercício agora, olha aí aonde você está. Se você está na sua casa, se você está no escritório, olha tudo ao seu redor, qualquer objeto ao seu redor. Todos esses objetos ao seu redor, eles foram comprados, né? Foram comprados por alguma coisa. Provavelmente todos eles foram feitos por uma fábrica. O que significa isso? Significa que o mundo também mudou. As formas de produção e as formas de consumo. Então, o que é contemporâneo? É depois dessas duas revoluções, que é esse mundo nosso de hoje. E quem que a gente vai trabalhar hoje na aula? Nós vamos trabalhar 3 filósofos. Primeiro, Immanuel Kant, depois o Hegel, Friedrich Hegel, e depois o Karl Marx. Né? A gente já viu o Karl Marx em sociologia, mas nessa aula a gente vai ver no aspecto filosófico dele. Na aula de sociologia a gente viu os aspectos dele importantes para a sociologia. Aqui a gente vai ser mais concentrado. Então a gente começa com o Kant. Então quem é o Kant? Primeiro ele viveu entre 1724 e 1804. Então ele viveu esse período da Revolução Francesa, né? Esse período de transformações causado pela Revolução Industrial. E quais são as obras dele? São principalmente 3 principais obras. A primeira que é o que é esclarecimento, que ele vai responder essa pergunta. Depois ele tem a tríade famosa dele, a considerada a obra-prima dele, que são as 3 críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade de julgar. Essas obras são gigantescas em conteúdo, em forma, que não vai ter como a gente explorar aqui. Nessa aula a gente vai dar o foco mais nas outras 2, que é o que é esclarecimento, e a terceira que é a fundamentação, a metafísica dos costumes, tá? Então a gente vai entender esses. Mas só para dar um pequeno aperitivo do que é essa crítica da razão pura, basicamente ele vai fazer uma conciliação de vários aspectos da filosofia, que consideravam conhecimentos a priori e conhecimentos a posteriori, ou aquele embate entre racionalismo e empirismo, né? Ele vai dar uma outra forma para esse debate, conciliando os dois, e também ele vai discutir o que é da faculdade do homem, o que é de nós conseguir entender, conseguir conhecer. Basicamente são esses os temas. Então vamos lá. Primeira coisa, então, o que é o esclarecimento do Kant? Né? O que é o esclarecimento para ele é esse conceito de menoridade. Menoridade, professor, menor de 18 anos? Não, para ele não tem nada a ver a faixa etária, a idade. Para ele considera menor ou que está dentro da menoridade
a pessoa que ela não consegue pensar por si próprio, que ela precisa de um professor, que ela precisa de um mestre, que ela precisa de um líder religioso, que ela precisa de um pai, que ela precisa de uma mãe falando para ela, dando as informações para ela, que ela não consegue pensar por si mesmo. Então, o que é esse esclarecimento? É a autonomia do sujeito. É o sujeito que ele não precisa de outras pessoas para chegar a esse esclarecimento, ou a essa razão, ou a esse logos grego. Então, o menor é aquele que depende do outro para o seu esclarecimento, depende do outro para a conversa, que não pensa autonomamente, que só se deixa ser guiado. Esse é o tema do esclarecimento. E a fundamentação da metafísica dos costumes, que é esse palavrão, né? Isso é um palavrão, mas não se assustem. O que ele está querendo dizer com isso? É o imperativo categórico, também um palavrão. Não se assustem. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma discussão moral na filosofia. Então, o que é essa moral? E basicamente é essa divisão do ser e do dever ser. Então, você faz a reflexão consigo. O ser é de um jeito, aquela pessoa é de algum jeito. Tem alguns vícios e algumas virtudes, mas ela deve ser de outra maneira. Esse dever ser, que é essa fundamentação da metafísica dos costumes, que é o costume que as pessoas têm que ter em fazer o bem. No fundo é isso que ele está dizendo, fazer o bem para o outro. Ou aquela velha máxima, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Para o Kant, esse é o imperativo categórico, é o dever ser, é uma pessoa boa. Mas você vai falar, professor, mas isso está muito vinculado ao cristianismo. Sim, ele era cristão e ele buscava trazer essa moralidade, racionalizar essa moralidade filosófica, independente da religião, da maneira que a religião se ferramentalize nessa conceituação dele. Então, mas ele era um cristão, então é isso. Vamos ver como isso cai no vestibular? Bom, Enem 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Então ele está fazendo essa discussão do dever, né? Então, por que ele está dando esse exemplo aí do dinheiro? Porque é isso, você vai pedir um dinheiro emprestado, você não tem certeza que você vai pagar, só que quando você vai pedir o dinheiro emprestado, você precisa deixar claro, firme, que você vai pagar. Para a pessoa ou para a instituição que vai te emprestar o dinheiro, para ela acreditar e ela te emprestar o dinheiro. Então existe uma contradição aí. Vamos ver as alternativas. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto. A. Assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Não, acho que não é isso que ele está falando. B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de vida futura na Terra? Nossa, vida futura na Terra, ele foi muito longe. Estamos falando de dinheiro. Não, não é a B. C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal? Parece que é essa, porque é o intuito do Kant chegar às normas universais. Vamos ler as outras. D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios? Não, é justamente essa discussão que ele está fazendo. Ele não pode mentir, utilizar um meio errado para conseguir uma ação boa. Então também não é a D. Não é os fins justificam os meios. Ele está questionando e raciocinando justamente a partir dessa ideia. Vamos para E. Permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Não, ele não está falando de felicidade, né? Também não está falando de ação individual, ele está colocando uma questão sobre o dinheiro. Então, parece, quando a gente falou, que é a C. Só pode ser a C. Por quê? Apareceu um conceito aí que a gente não falou já, né? Que é como norma universal. Então, só relembrando coisas que a gente falou nas outras aulas.
Os filósofos, gente, eles sempre vão colocar questões a partir do universal. Então não tem na minha opinião, não tem o eu acho e não tem o para mim para o filósofo. Não existe isso. Eles estão teorizando e falando as coisas, tentando acessar o universal, aquilo que é para todos, para quem fala e para quem ouve, e não só para quem fala. Tá? Então, por isso que é um princípio. Por que é o princípio? Porque ele tinha falado antes que o imperativo categórico, o dever ser, é a gente fazer o bem. O que é fazer o bem? É não mentir, falar a verdade, fazer coisas boas, fazer o bem para o outro. Então é dessa maneira. Só que quando ele coloca a questão do dinheiro, ele está colocando uma contradição. Porque se ele fala que ele talvez não poderá pagar, o que é a verdade, e ela deve ser dita para o Kant, então ele não vai conseguir o dinheiro. Então é um contradicto em adjecto, é uma contradição em termos que não se sustenta para ele. Certo? Vamos para a próxima. Enem 2012. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito tempo os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Então é isso. O que é essa menoridade para o Kant? É a capacidade que você tem de chegar às suas conclusões, ao seu entendimento, formular perguntas e trilhar o seu próprio caminho. Isso é o esclarecimento. O esclarecimento é uma negação da menoridade, daquela pessoa que precisa do pai para falar sobre política, da pessoa que precisa falar com a mãe para saber como que se cozinha, como que faz as coisas. Uma pessoa esclarecida é aquela que é autônoma. Kant desenvolve também esse tema. Autônomo significa pessoa que ela se dá as próprias leis. Né? Nomos vem de leis e auto é eu. Então, se dá as próprias leis uma pessoa autônoma, não precisa das outras. É nesse sentido. Vamos ver como aparecem as alternativas. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a reivindicação da autonomia, da capacidade racional com expressão da maioridade. B. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de conhecimento. C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo, de forma heterônoma. D. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Ou E. Exercícios da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Eu vou deixar, de acordo com o que foi explicado até agora, 30 segundos para vocês pensarem nessas questões. Tentei ler de uma maneira que não interferisse. Vamos lá, 30 segundos. E aí, o que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham marcado o AA. Vamos analisar. Por que AA? Porque aquilo que eu falei, né? Antes de eu mostrar a alternativa, eu já estava discutindo a questão da autonomia, né? Do autônomos, nomos, de dar suas próprias leis. Então, a reivindicação da autonomia e da capacidade racional.
como expressão da modernidade, que é isso, você se torna maior, você não depende dos outros, quando você pensa autonomamente as coisas, você coloca de uma maneira crítica, você coloca a sua forma de pensar e não só baseado nos outros. Vamos ler as outras questões só para desencargo e tirar possíveis dúvidas. B. A compreensão de verdades religiosas. Bom, é justamente a isso a quem ele está falando contra. Não é as verdades religiosas, não é você depender de um padre, não é você depender de um pastor, não é você depender de um ser religioso superior para falar para você qual é a verdade. A verdade, ela tem que ser conquistada por si próprio. C. A imposição de verdades matemáticas. Não, ele não está falando de matemática. A gente não falou de matemática. Então, não. D. Emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Não, como que a subjetividade humana se emancipa da própria razão humana? Não, está confusa essa alternativa. Não é isso. E aí, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades. É justamente o oposto. A racionalidade, ela é maior e ela acessa as verdades, ela encontra as verdades dentro daquilo que é possível a ela encontrar. Certo? Então, antes da gente ver a última questão do Kant, outra coisa importante da gente falar do Kant é que, assim, quando a gente viu na aula passada, em uma das aulas, inclusive, não sei se foi exatamente a passada, a Revolução Copernicana. Então, o que foi essa Revolução Copernicana? Relembrando, é a ideia, a mudança de perspectiva de que, desde os gregos, só em 1500 que se olhou para o céu e se pensou que, na verdade, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol. Essa mudança de perspectiva científica, ela revolucionou a ciência para sempre. E o Kant, ele quis prometer essa revolução copernicana dentro da filosofia. Essa mesma transformação na filosofia. De que maneira? Pela inversão de sujeito-objeto. Então, a própria palavra sujeito, gente, ela foi transformada pelo Kant. Porque o que é o sujeito? O sujeito é aquela pessoa que se sujeita a alguém, né? Uma pessoa menor, que se sujeita. Mas, a partir do Kant, o sujeito ele muda de perspectiva. O sujeito, na verdade, ele é a ação, ele é o agente do conhecimento, o agente da transformação. Então, o conhecimento mais, ele não vem a partir do objeto e eu apreendo do objeto. Não, o conhecimento vem a partir do sujeito que acessa o objeto. Então, isso muda completamente. A própria definição da palavra muda a partir do Kant. Se antes sujeito era só uma coisa passiva, uma pessoa que recebe, né, se sujeita, a partir do Kant ele tem uma posição ativa do conhecimento, que vai atrás do conhecimento. Então, é importante isso. E ele mesmo colocou nesses nomes, que o que ele queria fazer era essa revolução copernicana da filosofia. Então, a última questão é referente a isso, Enem 2013. Vamos ver como cai. Até hoje, admite-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Crítica da razão pura. Então, é essa a ideia do conhecimento. O conhecimento é o sujeito. É essa relação entre sujeito e objeto que cria esse conhecimento. E não o conhecimento está lá no objeto afastado. Por isso que é tão importante. Alternativas. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que, vamos lá, A. Assumem pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento. B. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. C. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, da primazia das ideias em relação aos objetos. Ou E. Refutam-se mutuamente quando a natureza do nosso conhecimento são ambos recusadas por Kant. Vamos lá, 30 segundos também para vocês pensarem a partir do que foi exposto e a gente volta.
Muito bom. Bom, qual será que é a correta? Espero que vocês tenham marcado a A. Assumem pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento. Por que assumir pontos de vistas opostos? Antes, o conhecimento ele se dava a partir do objeto. Então, o cientista ele tem que estar se afastado do objeto. A ideia do cientista que veste uma roupa, uma máscara, se distancia para não contaminar o objeto, porque o conhecimento está aqui fora do objeto. Para Kant, é ao contrário. O conhecimento ele é fruto do sujeito que está em relação com o objeto, analisando o objeto a partir da própria racionalidade, das próprias questões que ele formula na cabeça. E não é um conhecimento externo, é um conhecimento relacional. Certo? Bom, Kant é muito complicado, acho que vale a pena a leitura, mesmo para quem não queira seguir a carreira de filósofo ou da área de humanas, porque ele faz umas reflexões sobre ciência muito importante, né? E, enfim, essa aula não vai conseguir abarcar tudo o que ele pode trazer. Então essa aula é apenas um convite para vocês lerem mais. Vamos para o nosso próximo filósofo. Hegel. Bom, Hegel é considerado um dos filósofos mais difíceis de ler. Não só porque ele era um alemão e alemão já escreve difícil, mas pelo próprio conteúdo do que ele escreveu. Então ele viveu em 1770 e 1831. Ele era ele gostava muito do Napoleão, tinha o Napoleão como referência da vida dele, né? E, enfim, tem uma vida bem curiosa, mas não é o caso dessa aula. Quais foram as obras dele? Bom, Filosofia da História, que é uma obra muito importante, que ele vai fazer uma relação entre a filosofia e a história. Até o momento que ele está falando, filosofia e história são coisas diferentes, e basicamente uma disciplina nega a outra. Então ele vai trazer uma conciliação entre esses dois conteúdos. A outra obra muito famosa, que é a primeira obra escrita por ele, é o Fenomenologia do Espírito. Esse palavrão aí, né? Se você dividir fenômeno, coloca um tracinho aí, e aí fica logia no final, fica mais fácil de entender. É entender os fenômenos ou as formas que o espírito se apresenta. Esse é o tema do livro. E depois o livro mais importante dele, de longe, que é o Ciência da Lógica. Por que é o livro mais importante dele? Porque lógica, gente, ela foi fundada por Aristóteles. Lembra quando a gente falou do Aristóteles? Lá na segunda aula? Lá no século 300 a.C., então, a primeira pessoa que vai propor uma lógica diferente da do Aristóteles é o Hegel, no século XIX. Portanto, a lógica do Aristóteles ela tem 2000 anos de produção de conhecimento. E a primeira pessoa que consegue propor uma lógica diferenciada é o Hegel, que vai propor uma alternativa. Até o Hegel, falar de lógica é falar do Aristóteles lá na Antiguidade. E aí, essa filosofia da lógica, qual que é a ideia? É a ideia dessa lógica diferenciada dele, que é a dialética. A gente vai falar bastante dela aqui hoje. Mas qual que é a ideia? Lembra lá na Antiguidade, quando a gente falou de Sócrates e quando a gente falou de Platão? Teve até um aluno que ele fez uma pergunta online, se não me engano o nome dele era Guilherme. Ele perguntou, professor, o que é a dialética socrática? Para retomar essa pergunta, dialética socrática lá em Atenas é o diálogo. Dialética de diálogo, de conversa, de duas pessoas que querem chegar a uma razão em comum, a uma ideia em comum. Então um refuta o outro até os dois chegarem num consenso. Isso é a dialética do Sócrates. O Hegel ele vai transformar essa ideia de dialética completamente e vai formar ela enquanto um conteúdo da sua própria escrita. Então tudo vai ser dentro dessa dialética, onde ele explicita basicamente isso no livro Ciência da Lógica. Ainda que no Fenomenologia do Espírito também tenha isso, inclusive no Filosofia da História, a grande obra é a Ciência da Lógica dele. Então vamos lá. A história como base para a ciência. Por que a filosofia da história dele é tão importante e mudou os parâmetros da filosofia? Porque ele basicamente coloca a história como obrigatoriedade na ciência. Como assim, professor? Se você vai fazer medicina, você vai ter que estudar a história da medicina. Se você faz engenharia, você vai ter que estudar a história da engenharia. E a história, ela é uma disciplina que ela vai acabar entrando em todas as áreas do conhecimento. Quem pensou isso foi o Hegel. Por que ele está falando isso? Porque tudo na vida, gente, é processo, é uma transformação, é uma
são dois opostos que se determinam e se transformam. Essa é a ideia dele. E aí tá aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Essa é a ideia de dialética, para vocês entenderem o que é a dialética hegeliana. Sempre que vocês verem por aí tese, antítese e síntese, joga fora, gente. Isso não tem nada a ver com dialética hegeliana. Um bom exemplo disso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era um cristão, ele acreditava em Deus e ele utiliza esse exemplo para falar da dialética dele. Então, o Pai, o que é o Pai? O Deus. Ele é o Criador. Ele está fora, a gente não vê ele, né? Ele está fora. Quem que é o Filho? O Filho, ele é um mortal que ao mesmo tempo tem o Pai dentro dele. Foi criação do Pai. Então ele é Deus também, mas ao mesmo tempo ele não é Deus, porque ele é mortal, ele morre. E o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de Deus e dentro do Filho, e age a partir dos três. Então, o Filho ele não é uma antítese do Pai, entende? O Filho é a materialização do Pai, o fenômeno em que o Deus manifesta o seu amor, enfim, tudo que o cristianismo trouxe. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma boa analogia para a gente pensar essa dialética, que são coisas opostas que se determinam. Tudo tem uma negação e tudo tem um caminho, um desenvolvimento, um desdobramento. É essa a ideia. A ciência da lógica, né? Então, já foi falado aqui, é como ele vai trabalhar essa dialética. Então, a ciência da lógica é a lógica pensada dentro da disciplina do Aristóteles, mas pensada dialeticamente, concebendo os opostos. E aí está aí na tela o espírito da contradição organizado, porque foi a resposta que ele deu ao Goethe. Quando o Goethe, que era muito amigo dele, perguntou o que é essa tal de dialética, Hegel, ele falou, é o espírito da contradição organizado. Então essa contradição, essas negações, tudo isso que existe, é um movimento na verdade. Vamos a partir das questões ver. Então Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant, substitui o eu de Fichte e o absoluto de Schelling por outra entidade, a ideia. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela marcha triádica da A. Experiência, juízo e raciocínio. B. Realidade, crítica e conclusão. C. Matéria, forma e reflexão. D. Tese, antítese e síntese. Viu isso? Tese, antítese e síntese já arrisca. Essa aqui é errada, né? Sobrou 3. Então vamos analisar as outras 3. Experiência, juízo e raciocínio? Não é isso que ele fala. Apesar dele falar de experiência, dele falar de juízo, fazer uma crítica ao juízo do Kant, e ele está falando de raciocínio, não é isso a ideia. Realidade, crítica e conclusão? Não, o Hegel ele é chamado de idealista. Então, basicamente, as pessoas falavam que ele não estava analisando o real, ele estava na cabeça, ele estava nas ideias. Então, estava fora da realidade. Então, não é a B. Só sobrou matéria, forma e reflexão, que são os conceitos, as ideias que abarcam a dialética, né? Que é apresentar um conteúdo e logo em seguida já vai ter uma negação daquilo, já vai ter as contradições daquilo. E essa contradição ela tem que ser absorvida e preenchida para, enfim, superar. Essa é a ideia do Hegel. A negação é sempre para ser superada. Sempre você coloca um questionamento, uma negação para algo, para Hegel, isso é para ser superado e elevado. Vamos na próxima questão ver como cai. Hegel criticou o inatismo, o empirismo e o kantismo. Endereçou a todos a mesma crítica, a de não terem compreendido o que há de mais fundamental e essencial à razão, o fato dela ser histórica. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. Antes da gente ir para as questões, só para não perder aqui, criticou o inatismo. O Hegel, ele é, dentro desse conceito de dialética dele, ele é o que vai instaurar o movimento de tudo. Então, quando ele está colocando a história das coisas, ele está falando o movimento em que as coisas chegaram até agora. Então, você vai estudar, sei lá, veterinária, e você vai estudar a história da veterinária, você vai ver como que ela surgiu e como que ela chegou até aqui. É essa ideia de processo, de movimento. A coisa, ela não é aqui e pronto. Ela é fruto de algo que foi construído há muito tempo. Então,
Essa é a ideia de que ele criticou o inatismo. Vamos ver as questões. A. Ao afirmar que a razão é histórica, Hegel considera a razão como sendo relativa, isto é, não possui um caráter universal e não pode alcançar a verdade. B. Não há para Hegel nenhuma relação entre a razão e a realidade. Submetida às circunstâncias dos eventos históricos, a razão está condenada ao ceticismo, isto é, ao duvidar sempre. C. A identificação entre razão e história conduz Hegel a desenvolver uma concepção materialista da história e da realidade, negando, entre ambas, a possibilidade de uma relação dialética. D. No sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a ser aplicado, mas é o próprio tecido do real e do pensamento. O mundo é a manifestação da ideia, o real é racional e o racional é o real. E Karl Marx, ao afirmar que na ideologia alemã que não é a história que anda com as pernas das ideias, mas as ideias é que andam com as pernas da história, critica ao mesmo tempo o idealismo e a concepção de história de Hegel e dos neo-hegelianos. Bom, muitas questões aí. Não falamos de Marx ainda, nem sei porque caiu essa questão aí. Então, elimina já a questão do Karl Marx, não é ela. Sobre as outras questões, vamos analisar. É óbvio que é a C, tá, gente? Por quê? Como eu falei aqui, é a questão da história, que é esse processo, que é o movimento que o Hegel parte, que é esse desenvolvimento da concepção. Por mais que ele seja um idealista, ele acreditava que ele era materialista, o Hegel, então é a C. B. Não há para Hegel nenhuma relação entre razão e realidade. Já está errado aí, já para de ler aí. Para ele, para o Hegel, acreditava que existia razão e realidade. As duas coisas se determinavam. Ao afirmar que a razão é histórica, Hegel considera a razão como sendo relativa. Não, já para aí. A razão não é relativa. A razão é o logos, lá do grego, que é a razão, o que todos têm a capacidade de ter. A racionalidade, de concordar, de conciliar para o que é certo, para o que é verdade e o que não é. Então não é a A. E a D, no sistema hegeliano, a racionalidade não é mais do que um modelo a ser aplicado, mas é o próprio tecido do real. Não, a racionalidade não é o tecido do real, na verdade. Ela é o modelo a ser aplicado. É isso. Vamos para a última do Hegel. Ele é bem difícil, eu espero que esteja esclarecendo as dúvidas de vocês. Enfim, espero que esteja tranquilo. Qualquer dúvida, mandem perguntas, tá? UFC, vamos lá. A respeito do conceito de dialética, Hegel faz a seguinte afirmação. O interesse particular da paixão é, portanto, inseparável da participação do universal, pois é também da atividade do particular e de sua negação que resulta o universal. Filosofia da história. Com base no pensamento de Hegel, assinale a alternativa correta. A. O particular é irracional, por isso é a negação do universal. Portanto, a história não é guiada pela razão. Não, já está errado aí. Nem continua. Ele está falando da razão, né? A história é guiada por uma razão. Tem um texto dele chamado Razão da História. Então, não é a A. B. O universal é a somatória dos particulares, de modo que a história é tão só o acumulado ou agregado das partes isoladas, e assim elas estão articuladas tal como engrenagem de uma grande máquina. Bonita saber, vamos ver as outras. O particular da paixão é a ação dos indivíduos, sempre em oposição à finalidade da história. Já está errado aí. O particular da paixão não é sempre oposição à finalidade da história. Ele vai falar justamente ao contrário. Que a finalidade da história, às vezes, se relaciona com o particular da paixão. Por isso que ele é um apaixonado pelo Napoleão. Porque tudo que ele está fazendo a partir da paixão individual dele. Mas, ao mesmo tempo, ele está guiando para uma finalidade histórica específica. Que é o quê? Que é o sistema burguês, né? O sistema das leis, enfim, tudo aquilo que a Revolução Francesa trouxe. Vamos para D. O universal é a vontade divina que por intermédio de sua ação providente preserva os homens de todos os perigos, evitando que se desgastam com suas paixões. Assim, o humano é preservado desde o surgimento da Terra. Não, essa D parece bem confusa também. Então, é aquilo que a gente tinha suspeitado desde o princípio. A B, né? Uma coisa muito importante, universal é a somatória dos particulares, de modo que a história é tão só o acumulado ou
o agregado das partes isoladas. Gente, lembra daquela frase que eu falei com vocês em aulas passadas? O todo, ele é muito maior do que a simples soma de suas partes. Então, se você pega as partes isoladas e se somam, esse conjunto ele é muito maior do que isso. É isso que Hegel acreditava. É isso que, enfim, muitos filósofos pensam. Então, não é só você juntar coisas isoladas e no final vai ter tudo junto. No final, as coisas vão ser muito maiores do que a simples soma dos particulares. Sempre lembrem-se disso. E agora a gente chega no último filósofo da tarde, Karl Marx. Polêmico, né? Bom, ele nasceu em maio de 1918 e morreu em março de 1883. Então, a grande obra dele é o Capital, né? Que a princípio era para se chamar Crítica da Economia Política, mas depois virou Capital e esse Crítica da Economia Política virou um apêndice. E como que ele analisa o Capital? O grande conceito dele, ele começa o Capital falando a mercadoria. Por que ele está falando da mercadoria? Porque, de novo, lembra quando eu falei que tudo à nossa volta foi produzido, foi fabricado por alguma coisa? Isso é a mercadoria. Marx está falando assim, que no sistema que ele está vivendo lá no século XIX, olha que estranho, tudo pode ser comprado ou vendido. Não existe nada que não possa ser comprado. Então, se você viajava, por exemplo, para o mundo grego antes de Cristo, você encontrar coisas únicas, que não era possível ser comprado e que não era reproduzido. Agora, no século XIX, no momento que ele está vendo, principalmente na Inglaterra, que é o centro do capitalismo no século XIX, onde está mais desenvolvido, onde as indústrias estão mais tomando conta da cidade, ele está vendo, olha, tudo é fabricado agora. Não existe mais nada que é artesanal, no sentido do artesão, de fazer com as mãos, do manual. Então, tudo é mercadoria. Agora, além de tudo ser mercadoria, tem outras coisas que viram mercadoria também. Como, por exemplo, uma coisa é os trabalhadores. Quando você trabalha, você vende a sua força de trabalho para aquela pessoa. Então, isso é uma mercadoria que é comprada. E como que ele paga você? Ele paga com o salário, que é dinheiro, que também é uma mercadoria. Então, basicamente, o que ele está falando? Tudo é mercadoria, gente. Até uma terra nua, que não foi construído nada nela. O homem não mexeu nela. Ela pode ser comercializada e vendida. Você pode comprar uma terra nua, em qualquer lugar. Hoje em dia você pode comprar até ilhas, né? Ilhas que não foram tocadas, que está lá, mas você compra, você vende, compra e vende. Então, o que o Marx está falando? Que a partir do capitalismo do século XIX, tudo se transforma em mercadoria. Tudo pode ser comprado e vendido. Tudo é produzido. E é a partir dessa ideia que ele vai desenvolver o livro todo. Então, vamos lá. Outra coisa importante de se lembrar que o Marx fala é que ele critica a economia clássica. Quais eram os economistas clássicos? Stuart Mill, né, Smith, Ricardo, todos esses economistas clássicos. Por quê? Ele tá falando que ele vai analisar esses economistas e falar, esses caras não estão vendo tão a fundo o que está acontecendo. E de um grande conceito que o Marx vai analisar no Capital, e ele pega isso do Smith, foi o Smith que desenvolveu isso, é a ideia do valor de uso e valor de troca. Então, o que é isso? É o exemplo da água e do diamante. Então, vamos fazer o exercício da reflexão aqui. A água. Qual que é a utilidade da água? Qual que é o valor de uso da água? Bom, o valor de uso da água é inestimável, né? Porque se a gente não beber água, a gente morre. Então, o valor de uso da água, o valor dela é inestimável. Mas, em compensação, quanto que a gente paga por uma água na esquina? R$1, R$1,50, R$2, até R$5. E R$5 é muito caro. Então, a gente paga pela água o valor de troca, o valor que é vendido, o valor que está lá, o preço. A gente não paga o valor de uso dela. Então, em compensação, o diamante. Qual que é o uso do diamante? Para que a gente usa um diamante? Qual que é a funcionalidade dele? Além das indústrias petrolíferas que coloca na ponta da ferramenta para furar e conseguir o petróleo, porque o diamante é um carbono ultra duro que consegue furar outras coisas, tirando essa funcionalidade, o diamante não tem uso nenhum. A gente compra para usar, para virar um broche, para virar um brinco, para deixar de enfeite.
Em compensação, então o valor de uso do diamante é nenhum, a não ser que você compre para furar e colocar numa máquina. Aí ele tem um valor de uso. Se você vai comprar porque você acha bonito, colorido e você quer usar de ornamentação, qual que é o valor de uso? Nenhum. Em compensação, qual que é o valor de troca de um diamante? Vai comprar um diamante. Quanto que custa um diamante no shopping? Então o Smith apresenta essa contradição. A água tem um imenso valor de uso, um valor inestimável, a ponto que se a gente não beber água a gente morre. Então a gente precisa dela. Só que em compensação o valor de troca é baixo. Isso não significa que tem que aumentar o valor da água, não é isso. É para entender a realidade. Agora o diamante é ao contrário, o valor de uso dele é nenhum. A gente não usa, não serve para nada. Agora, em compensação, quando a gente vai comprar um diamante, a gente gasta o olho da cara por causa daquilo. Então, esse conceito, a partir desse conceito do Smith, é que o Marx vai começar o Capital lá falando de valor de uso e valor de troca. Que as coisas têm valor de uso, mas na verdade quando a gente paga pelo valor de troca dela, não pelo valor de uso. Enfim, vamos ver como isso aparece no vestibular. Antes da gente entrar no vestibular então como que ele vai desenvolvendo os conceitos dele no Capital? Primeira coisa, ele vai desenvolver a mercadoria. Uma outra coisa importante de falar, para todo mundo que quiser se aventurar no Marx, tá? A primeira coisa mais importante afasta o que é o Marx dos marxistas e do marxismo. Assim como Jesus falava coisas e os cristãos falam outra coisa, tem isso também, infelizmente, com Marx. Ele é um filósofo que influenciou muita gente. E os marxismos que vão interpretar ele, interpretam de forma diferente. Então separa aí. E outra coisa para entender o Marx os conceitos nunca são estanques. Ele está começando a definir mercadoria, mas o conceito não está fechado. Ele vai terminar o conceito de mercadoria no final do livro. Então o tempo inteiro ele está complexificando esse conceito, determinando com novas coisas. E aí, só o comecinho, naquele começo lá, o que ele tem? Ele tem a mercadoria, tem a força de trabalho, que o que é essa força de trabalho? É a pessoa que vende 8 horas por dia da sua vida para o trabalhador. E aí ele trabalha para o trabalhador, e aí o patrão paga para ele. Então, 8 horas por dia ele fica sobre a sujeição do patrão. É isso que é a força de trabalho, é a venda do trabalho dele. O quanto ele faz em 8 horas. E o que é essa mais-valia? A mais-valia é a diferença. Então, por exemplo, se um cara trabalha 8 horas por dia, produzindo, sei lá, produzindo banquinhos. Ele trabalha 8 horas por dia produzindo banquinhos. Então, por dia, ele trabalha, sei lá, ele produz 20 banquinhos. Só que o equivalente do salário dele não são os 20 banquinhos. Ele paga a jornada dele, sei lá, com 10 banquinhos, ou até com 8. Mas e os outros 12? Os outros 12 são a mais-valia. É o que ele produziu a mais para sobrar para o patrão. É essa a ideia da mais-valia. Vamos ver como isso cai no vestibular e a gente exemplifica mais. Então, 2019. Segundo a teoria econômica de Karl Marx, o lucro do capitalista se origina na produção da mais-valia, na exploração de seu trabalhador. Em síntese, a mais-valia é o tempo de trabalho não pago pelo capitalista ao trabalhador que executa horas a mais sem receber por esse tempo gasto. É o trabalho excedente, não pago. Vamos imaginar que uma jornada diária de 8 horas, o trabalhador receba o equivalente ao seu salário ao final do mês, nas 2 primeiras horas neste dia. Assim, o restante das 6 horas que passa trabalhando equivale às horas a mais-valia, não pagas pelo patrão. E para Marx, existem 2 tipos de mais-valia no sistema capitalista. A mais-valia absoluta, que é aquela obtida pelo aumento de jornada de trabalho, sem o reajuste real dos ganhos do trabalhador, e a mais-valia relativa, obtida pelo aumento da produtividade do trabalhador através do uso de maquinários e tecnologias, sem o acrescimento das horas de trabalho. Então, para você que tem uma meta e você tem que cumprir uma meta no trabalho, e de repente você chega no trabalho e essa meta é dobrada, por qualquer motivo que seja, e mesmo essa meta depois de ser dobrada, você não recebe a mais por isso, bom, é isso que ele está falando, que é a mais-valia relativa. É o aumento da produtividade. Você produz mais, mas você não recebe de acordo com essa produtividade. Vamos ver as alternativas.
Assim, tendo como referência essa concepção teórica de Karl Marx sobre mais-valia, é correto afirmar que os trabalhadores autônomos e os pequenos comerciantes e vendedores do varejo na sociedade brasileira produzem mais-valia relativa, com o uso das máquinas de cartão de crédito, que lhes aumentam a venda dos produtos. Tá estranho, vamos continuar. B. Os trabalhadores da indústria têxteis do Brasil combatem a produção de mais-valia de seus patrões quando passam a vender as peças de vestuário que produzem nas feiras populares, em bazares comunitários. Também está estranho. O uso de novas tecnologias da informática nas 6 horas, em média, de jornada de trabalho dos operadores de telemarketing no Brasil diminui consideravelmente a mais-valia relativa dos empresários do setor. D. Os entregadores de comida em bicicleta, prestadores de serviço por aplicativos, que trabalham em média de 10 a 12 horas por dia, por vezes 7 dias na semana, são produtores de mais-valia absoluta para as empresas a que prestam esse serviço. Então só pode ser a D. De tudo que foi exposto aqui, só pode ser a D. Por quê? Porque aumenta a mais-valia absoluta. O que significa isso? Significa que quanto mais o entregador de comida trabalhar, ou seja, quanto mais a produtividade dele aumentar, mais ele vai receber. Então, a mais-valia relativa é aquela que é aumentada a partir da produtividade. Agora, a questão da mais-valia absoluta é aquela que é extraída de tudo. Então, se o entregador de aplicativo trabalhar mais, ele vai receber mais, porque é vendido por peça, né, por entrega, por produto. Então é a mais-valia absoluta. A relativa é sempre referente à produtividade, certo? Vamos lá, Unicentro 2019, ano passado, hein? Karl Marx criticava o capitalismo, pois para ele essa corrente defendia apenas o interesse pelo dinheiro e pela busca de bens materiais como princípio motivador da vida do homem. No seu conceito social, esse interesse não deve ser dominante de uma sociedade. Em um dos conceitos sociológicos defendido por Marx, a matéria em movimento é o elemento constitutivo fundamental do universo, diferentemente do idealismo dialético de Hegel. Então esse conceito marxista domina do quê? Método dialético? Modo de produção? Materialismo histórico? Comunismo. O comunismo aqui, ele pode confundir, principalmente se você não sabe os conceitos aprofundados do Marx e você vê só as coisas de maneira superficial. Se vocês forem se aprofundar, vocês vão ver que o Marx pouco falou sobre o comunismo. Ele mais falou do capitalismo, as análises dele é mais sobre o capitalismo e o comunismo é mais como um caminho a ser seguido de maneira a ser discutida, lá na frente. Então não é o comunismo. O método dialético, apesar dele utilizar o método dialético, ele não está correto aí. Por quê? Porque a base da ideia de Marx é o materialismo histórico. Sempre foi o materialismo histórico. É a matéria que se transforma historicamente enquanto processo. Então nós estamos nesse mundo digital hoje que a gente vive por causa de um processo histórico que transformou a materialidade, que desenvolveu a tecnologia, a ponto que ela chegou aqui nesse momento que estamos hoje. Modo de produção. Se você sentiu dúvida referente a esse conceito, o modo de produção, pensa que o modo de produção é o modo como que as coisas são produzidas. Sempre quando vê essa palavrinha. Então, como que é o modo de produção? Antes do capitalismo, por exemplo, aqui no Brasil, o modo de produção era o escravocrata. O que significa isso? Significa que o modo de produzir as coisas, de produzir os alimentos, de se deslocar as mercadorias, acontecia com a violência brutal da escravidão, sobre a violência brutal da escravidão. Na Europa, o modo de produção antes do capitalismo era o sistema medieval, né, que é o senhor feudal, né? Então, esses modos de produção eles vão se transformando na história. O modo de produção ele vai se transformando e ele, às vezes ele é diferente em cada região. Então, por isso que não é essa B. Certo? Vamos para a última agora. Conforme Marx e Engels, o modo pela qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sobre o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é muito mais, é uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida,
em determinado modo de vida desses indivíduos. Esse livro aí, Ideologia Alemã. Na leitura do trecho, conclui-se que as ideologias políticas possuem autonomia em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Não, gente, essa A já está errada. É justamente ao contrário. Ele vai falar que o desenvolvimento das forças produtivas possibilitam as ideologias dominantes, as ideologias que existem. Então, as ideias que você tem aí na sua cabeça, qualquer ideia mirabolante que você tem na sua cabeça, para o Marx, só é possível você ter essas suas ideias por causa da materialidade em que você está inserido, do mundo que você está inserido materialmente. Por isso que as ideias do mundo grego, lá na Antiguidade Clássica, eram completamente diferentes, porque a materialidade deles era completamente diferente. Vamos voltar. B. A base da estrutura social reside no seu modo de produção material. É essa. Base de estrutura social reside no seu modo de produção material. Então, conforme a matéria vai se transformando, vai mudar também as estruturas sociais. As estruturas sociais são baseadas na matéria. C. Vamos ler as outras só por desencargo. C. O modo de produção é determinado pela ideologia dominante. Esse aí é complicado, né? Porque dá uma ideia de que ele poderia estar certo, que o modo de produção é determinado pela ideologia dominante. Vamos ver a D e a gente volta a conversar. Toda atividade produtiva é uma forma de desumanização. Não, não é isso. Tem momentos em que a atividade produtiva ela era muito ética e, enfim, muito balanceada com a vida humana. Nem sempre foi desumanizado. Então não é. Bom, é a B. Por que não é a C? Né? Modo de produção é determinado pela ideologia dominante. Porque justamente porque ele está falando que é o modo de produção que determina a ideologia dominante. É uma palavrinha aí que confunde o determinado do determinar. Quando você é determinado, significa que você sofre uma determinação. Né? Agora, quando você determina, significa que você determina o outro. Então é esse joguinho de palavra que confunde na C. Mas lembrem-se sempre, para o Marx, se por acaso caiu Marx no vestibular, sempre pensem isso. A forma como a gente produz as coisas, os alimentos, as mercadorias, todos os objetos, elas transformam a nossa sociabilidade. Um exemplo dos nossos dias de hoje é que, por exemplo, os memes, né, todas as correntes da internet, as redes sociais, né, as danças, tudo que está sendo vivido na internet, através desses meios materiais, tecnológicos, para o Marx, eles transformam a cabeça das pessoas, a forma como elas pensam, a forma como elas têm ideias, a forma como elas se comunicam. Hoje em dia é muito fácil a gente se comunicar por meme, né? Mostrar um meme para uma pessoa, a pessoa mostrar um meme para você, e que essa relação está sendo determinada? Pela materialidade. Qual que é essa materialidade de hoje em dia? É a tela, né? Todos estão relacionados pela tela. Então é nesse sentido que essa produção material, que foi transformada, que sofreu transformações e que chegou até esse momento, ela transforma a ideia, a ideologia, a subjetividade das pessoas, a consciência das pessoas. Tem gente que vai falar que é o contrário, né? Que é a nossa mentalidade que determina. Na verdade, Marx é do oposto. Sempre vai ser o mundo. Por que ele está falando isso? Porque quando a gente nasce no mundo, o mundo já foi dado. O mundo já está da maneira construído, tal qual ele é. Então, a gente herda isso e trabalha a partir dessa constatação. Então, não tem como a gente mudar a partir da ideia. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? Essa aula do Marx foi mais dar uma aprofundada mesmo no sentido, relacionando com os outros dois filósofos, o que foi trabalhado. Espero que tenha ficado claro todos os conceitos. Um bom estudo, uma boa prova, se nós não nos vermos novamente. E é isso, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.